Que tal pegar aquele nosso velho porquinho e elevar ele a um grau alto na sofisticação? Eu faço muita coisa com porco porque é a minha carne favorita de comer. Então eu faço porque eu gosto de comer, basicamente. E tem tido uma aceitação muito boa da nossa clientela. Vem muita gente atrás desse prato especificamente. A carne de porco, na verdade, é usada no mundo todo. A Ásia usa muito, nós usamos muito carne de porco, a Europa usa, mas essa questão de usar essas partes menos nobres é uma coisa mais europeia e mais asiática. E eu te explico por quê ainda. Na Europa, aqui no Brasil, a gente, graças a Deus, tem abundância de alimentos, né? Na Europa, depois da guerra, cara, não sobrou nada. Então os caras tinham que comer o pé, a orelha, a cabeça. Então os chefes de lá foram obrigados a aprender a trabalhar com essas partes porque simplesmente não tinha filé e entrecote para todo mundo. Tiveram que usar a criatividade para aprender a trabalhar com essas partes mais diferentes, para aproveitar tudo. A grande questão era aproveitar. Não tinha comida, como é que é desperdiçar isso, né? Esse é um terrine de joelho de porco, onde o joelho fica numa salmoura de água, sal e temperos. Depois ele é cozido, depois ele é prensado e no próprio caldo dele, no próprio caldo de cocção, que gelatiniza e ajuda a segurar esse terrine junto. Aí vai alcaparra, vai foie gras, vai cogumelo cep, vai cebola, salsinha, cebolinha. E a gente tempera aí, além de ameixa, que também a ameixa é marinada no conhaque. Nós mesmos desfiamos, aí nós vamos montando ele em camadas na forma que a gente viu lá, entendeu? Bota uma camada, ameixa, outra camada, ameixa e outra camada. É exatamente como se construir um bolo ou um sanduíche, é uma coisa que você vai montando aí, escalando. Vocês viram que ele bota aquela gelatina natural e ele fica mais consistente, né? Fica parecendo um bolo, né? A ameixa casou muito bem. Você sente o saborzinho dela. É uma combinação que funciona bem com o porco. Eu queria colocar algum tipo de álcool ali, então acho que o conhaque com a ameixa também é uma outra combinação que funciona. Fica suculento, né? O joelho é suculento. Fica o sal na medida certa por causa da salmoura. Então você sente aquela acidez do álcool, aquela coisa que o conhaque traz, uma acidez adocicada que o conhaque traz. E a ameixa acaba trazendo um pouquinho de doce para balancear isso tudo. Que é um balanço de sal, ácido e doce, né? É um balanço desses três. O pé é muito saboroso. Quando o pessoal faz feijoada, eles jogam um pezinho lá dentro, depois tiram, né? Mas é para dar sabor. O pé é uma parte muito saborosa, de qualquer animal, na verdade, não só do porco. Chega o pé do porco, a gente desossa ele. Ele vai para a salmoura também, é curado. Depois a gente cozinha, resfria, fatia, empana, frita e serve. Eu fiz o pé de porco dessa forma porque eu acho que com o paladar nosso, aquele muito gelatinoso, o pessoal não estaria acostumado. Então eu tentei dar um pouco de textura nele. Então testei N maneiras até chegar nessa empanada com essa farinha de rosca japonesa, que chama panko. Seria a maneira mais aceita no nosso paladar aqui, além de um resultado que eu considerei agradável. E assim ficou o nosso pezinho de porco empanado, né? Ele acaba fatiando o pé do porco. Então ele tá compridinho, ele fatia o pé do porco. E ele fica parecendo uma orelhinha, olha. Quase uma orelhinha empanada. E é uma entrada, é um petisco. Não fica pororoca. Ele fica macio ali no meio, por quê? Fica gelatinoso, por isso, porque é a própria pele. É só gelatina ali. Então basicamente você está mordendo um crocante que tem uma gelatina derretida por dentro. É uma sensação que você sente ali também, né? Um gostinho. É uma explosão de sabor de porco ali. Esse que é o intuito desse prato. Bom, aí quando chega aquela entrada e o cliente vê aquela orelhinha que mais parece uma orelhinha e não um pé de porco, o cliente assusta. O pé de porco empanado é uma novidade, assim, né? Tanto por quando ele é apresentado na mesa, o cliente se espanta e fala, puta, o que é isso aqui? O cara acha que é um legume empanado, uma coisa frita, mas na verdade, que eu explico pro cara que é um pé, é sempre um espanto, causa um espanto nas pessoas que sentam pra comer ele. Mas é sempre um espanto que na hora que recebe o prato ele fica espantado, mas depois que come ele tem uma experiência positiva e sempre fala muito bem do prato.
Mas aí a curiosidade leva a pessoa a provar. E aí ela sente aquela textura diferente na boca, né? Um crocante, porque não é aquele crocante de um torresmo. É um crocante, mas é um pouco macio. O pé ele é uma cartilagem, né? Uma mistura de cartilagem com gordura e tal. Então ele tem a questão mais gelatinosa dele. E o fato dele ser empanado naquela farinha traz uma combinação de texturas, que deixa a experiência interessante, diferente, né? Pela apresentação e tudo mais. Então é isso que faz o prato ser um pouco inusitado.